Boa noite, eu sou Eline Cota, estou em Canoas, no Rio Grande do Sul, para fazer a exposição doutrinária hoje para duas casas espíritas. A SEBAC, Associação Espírita Beneficente Allan Kardec, e G. Ismael, Grupo Espírita Irmão Ismael, ambos em Canoas, no Rio Grande do Sul. Vamos iniciar com um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos nos harmonizar. Eu escolhi do capítulo 5, um trecho do item 4, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, um grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas ao invés de reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam, seguramente, um notável contingente das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. Então, assim, meus queridos irmãos, nós iniciamos a exposição doutrinária da noite de hoje, elevando nosso pensamento a Jesus, através de uma prece psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Senhor Jesus, dá-nos o poder de operar a nossa própria conversão, para que teu reino de amor seja irradiado no centro de nós mesmos. Contigo em nós converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura. Converteremos, Senhor, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o orgulho em humildade, o torvo mal em infinito bem. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade de que nos devemos desvencilhar, mas unidos a Ti, somos galhos frutíferos, nas árvores dos séculos, que as tempestades da experiência jamais deceparão. Assim, pois, Mestre amoroso, digna-te a amparar-nos, a fim de que nos elevemos ao encontro de tuas mãos sábias e compassões, que nos erguerão da inutilidade para o serviço da cooperação divina, para agora e sempre, que assim seja. Então, daremos início à nossa temática, como estamos nessa semana, na Semana Espírita de Canoas, abril do ano de 2020, a temática da Semana Espírita é valorização da vida. Nada mais pertinente ao momento atual que um tema que ressalta a valorização da vida. E dentro dessa temática, a reflexão, o convite ao conhecimento de hoje é o convite ao amor, esse amor que nos imuniza, que nos fortalece, já que nessa jornada terrena, no momento em que o planeta é em transição de provas e expiações para um momento mais fraterno, um momento mais tranquilo para nós espíritos, aprendizes eternos, nós estamos querendo e desejando que esse momento seja aproveitado como um momento de descobertas, como um momento de olhar os diferentes barcos dentro de uma tempestade, um mar tempestuoso, agitado, mas onde todos somos filhos de Deus e todos pescadores de almas. Usar nesse momento a tecnologia numa exposição doutrinária virtual é, diante da lei de progresso, a maravilha da aproximação, já que não podemos ter o contato
pessoal, presencial, nós vamos, através dessa tecnologia, descobrindo a nós mesmos e o quanto nós precisamos nos reunir com o outro, para além de nós mesmos, onde vendo a natureza nos ensinar. Vamos nos remeter ao capítulo 18 do livro A Gênese, de Allan Kardec. No item 2 do capítulo 18, intitulado Os Tempos São Chegados, nós vamos encontrar o seguinte trecho. Tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma evidência que não se desmente nem nas menores coisas, nem nas maiores. Devemos, pois, a princípio, descartar toda a ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se nossa época está marcada para o acontecimento de certas coisas, é que elas têm sua razão de ser na marcha do acordo. Jesus, em seu evangelho, é atual, né? Ele é tão presente nos dias de hoje, nós vamos começar a entender que a valorização da vida, dentro ou fora de uma casa espírita, mas especialmente nos ambientes religiosos, é necessário, né? É urgente que falemos não apenas de temas pontuais como aborto, eutanásia, suicídio. Um suicídio no mundo a cada 40 segundos, é o que nos aponta a Organização Mundial de Saúde, né? Para além desses temas pontuais, né, existem muitas formas de violentarmos a vida. E o cuidado que nós estamos tendo com a pandemia nos dias de hoje nos mostra que a natureza é perfeita, que a natureza expressa a lei divina e que nada é por acaso. Allan Kardec já nos ensinava, através da codificação das suas obras, esse compromisso com a nossa evolução. E o compromisso com a nossa evolução está necessariamente associado ao conhecimento de si mesmo. Enquanto nós não mudarmos o nosso estilo de vida, nós teremos ainda sofrimento e dificuldades permeando a nossa rotina, a nossa experiência encarnatória nesse momento. Então, nós temos um compromisso com a evolução. Me entendam, compromisso com a evolução não necessariamente é um compromisso com a perfeição. A perfeição implicaria exigir de nós o que ainda não seria possível na situação evolutiva em que nós nos encontramos. Mas nós temos o compromisso com a evolução. E se consideramos que o Pai é Deus, né? E a Mãe é essa natureza. A Mãe é essa natureza que vem dizer da matéria. Para a Joana de Ângeles, nós podemos fazer a associação com Jung, ânimos e ânima, o lado masculino e o lado feminino da vida, dos seres, da essência. O que o nosso corpo físico sofre é a educação da natureza hoje, para ensinar também através dos sentimentos. Tudo isso com uma finalidade, né? E óbvio que não é de punição. A finalidade é de reconhecimento, de ajuste de rota, para voltarmos ao Pai no equilíbrio da criação. Essa energia da natureza nos ensinando, como filhos, a lidar com os nossos próprios sentimentos. Então é um momento de, apesar do medo, da insegurança e da angústia, abraçarmos nossa natureza materna, confiantes de que, como mãe bondosa que ensina, nós precisamos nos cuidar para não estarmos tão fragilizados e sairmos dessa experiência compreendendo o significado da mesma, de uma maneira otimista, realista, com todos os cuidados necessários, mas acima de tudo, para enxergar o outro como nosso irmão. Já nos foi ensinado na doutrina espírita por inúmeras vezes a necessidade da caridade. Nesse momento, nós precisamos ir além. Além de acolher os nossos irmãos em dificuldade, nós precisamos aprender a lidar conosco.
a lidar com o silêncio da nossa alma e do nosso coração. Até então, pouco mais de um mês, a vida estava recheada de um ritmo e uma exigência, onde o homem buscava a sua satisfação através do bem material e da necessidade de coisas estéreis. Estar incomodado em termos que ficar em casa é um bom sinal. É um sinal que nós precisamos aprender a conviver com a nossa casa, com a nossa família. E a casa física é só um reflexo da nossa casa interna. Como aprendizes eternos, diante da evolução, nós precisamos nos enxergar, nos tocar, nos abraçar para conseguirmos abraçar o outro. Porque se nós conseguimos nos amar, nós conseguimos amar os nossos irmãos, independentemente de onde quer que eles estejam, encarnados ou desencarnados. Esse é o aprendizado maior desse momento. O se trancar para se descobrir. O silêncio dói, a solidão incomoda, mas a solidão é necessária para enxergarmos, para conhecermos o nosso papel no mundo até então. A Revista Espírita, de julho de 1867 e novembro de 1868, traz uma correspondência trocada por Kardec com um amigo que residia nas Ilhas Maurício. Ele chamou esse amigo na Revista Espírita de Senhor T. Uma mensagem de maio que só chegou até Paris em julho, porque não havia a tecnologia que temos hoje, E em julho de 1867, o Senhor T relata a Kardec esse flagelo destruidor, que os médicos não entendiam, mas que as pessoas eram acometidas de uma febre avassaladora. E relata a quantidade de mortos nas Ilhas Maurício. A Sociedade Espírita Parisiense, as comunicações dos espíritos nas mesas mediúnicas já nos chamavam a atenção para duas questões que precisamos refletir sobre elas. Como verdadeiro espírita deve encarar esse momento. Esse momento é um momento de aprendizado. A nossa fé nos imuniza. Como iniciar o trabalho de iluminação na nossa própria alma? E algumas respostas estão aí. No livro Consolador de Chico Xavier, na página 138, nós temos algumas regras muito pontuais. Primeiro, que o esforço é individual, que o coletivo é necessário para o nosso conhecimento, mas o esforço é pessoal, é individual. Então, o autodomínio, a disciplina dos nossos sentimentos, principalmente os nossos sentimentos egoísticos, inferiores, é um trabalho silencioso, diário e deve ser frequente para exterminarmos o que ele chama de paixões e nós podemos falar de excessos. O combate a uma vida com mais sentido, buscando mais sentido na preciosidade dessa encarnação, compreende o que é se amar. Compreende que através das preces, das meditações, das irradiações, nós vamos limpando a nossa casa interna, nós vamos nos harmonizando para conseguirmos, além de nos conhecer, nos amar, sermos capazes de vigiar os nossos pensamentos, de nos educar, vibrando numa sintonia otimista, de coragem e de responsabilidade diante do caos, para que possamos ter atitudes, porque a partir do entendimento nós podemos, de fato, aceitar e amar os semelhantes. Nós precisamos nos propor, enquanto espíritas, a não entrarmos em discussões inócuas, em discussões que vão baixar o nosso padrão vibratório. Nós precisamos suportar a diferença e muitas vezes é nos exigido coragem para não entrar numa discussão
permitir que o outro siga o caminho dele, no ritmo dele, com a concepção dele. Não cultivarmos a tristeza ou a depressão. Estudando e refletindo o Evangelho de Jesus, para, através dos seus ensinamentos, conseguirmos agir de forma evangélica e evangelizadora. Colocar em atitudes, em pensamentos e ações, aquilo que nós aprendemos e estudamos. Dar um novo significado à expressão amar ao próximo como a si mesmo, em qualquer ambiente que estejamos. E nesse momento, os nossos ambientes simples que nos colocam à prova são os momentos em que, por necessidade de trabalho ou até de sobrevivência, precisamos estar em contato com alguém. Quando estamos no supermercado e optamos por levar um frasco de álcool gel, nós estamos respeitando a possibilidade do nosso irmão se cuidar. Porque fazer um estoque, pensando em nós mesmos, é contribuir para o caos, é contribuir para que as nossas sombras não se aproximem daquilo que nós precisamos reconhecer enquanto dificuldades. As nossas sombras vão ficar ali, nos prejudicando. É para eliminar as sombras? Não. É para que reconheçamos nas sombras a nossa parte difícil, a nossa parte ainda em evolução, para que assim consigamos aproximar o nosso self, o nosso espírito real do nosso ego, daquilo que a gente acredita que é. Então nós temos um encontro íntimo do nosso ser espiritual conosco mesmo. Nesse momento, limpar a mente para desacelerar, para baixar a ansiedade, para não nos angustiarmos, é expressão de amor. E há muito nos é sinalizado que desde muito pequenos, as nossas relações familiares, as nossas relações de afeto, elas nos fortalecem emocional e fisicamente. Hoje não é diferente. Né? Quando nós temos dentro da nossa casa física um espaço de segurança, de tranquilidade, de acolhimento e de aconchego, é mais fácil suportar a ameaça que está fora. Quando nós acreditamos que de fato ninguém nasceu para sofrer, que de fato os nossos problemas e as nossas dificuldades devem ser interpretados como algo em nós, sendo lapidado, sendo melhorado, como instrumentos para a nossa própria evolução, nós passamos a enxergar a nossa família numa outra perspectiva. A família, por mais difícil que sejam as relações, passa a ser aquilo que nós precisamos de fato, como instrumentos de evolução, como instrumentos de lapidação. As pessoas mais difíceis de convivência são aquelas que nos mostram onde é que nós ainda precisamos melhorar. Isso é muito legal, porque isso é muito legal à medida que nós ficamos mais fortes, reconhecendo as nossas fragilidades. E reconhecendo as nossas fragilidades, a gente consegue até assumir em alguns momentos, não, eu só consigo ir até aí. Eu só tenho, nesse momento, condições de chegar até determinado ponto. E tudo bem, desde que não enraizemos e nos paralisemos no esforço diário de aproximação, no bem, para o bem. Pensando em família, pensando no momento atual, pensando na nossa condição de aprendizes eternos, nós precisamos retomar a ideia de que o pai jamais coloca fardos pesados em ombros fracos. Então, desse modo, nós ficamos sempre mais fortes quando percebemos que sim, que temos condições interiores para enfrentar as dificuldades que a vida nos apresenta. Nós temos condições de, fortalecidos em nós mesmos, calcados na fé, valorizando o que merece valor de fato. Precisamos fazer um filtro. O que é importante nesse momento?
além do cuidado, né, para não transmissão, mesmo que não sejamos um grupo de risco, o cuidado para a não transmissão, para além disso, né, o que é possível fazer pelo outro, o que é possível às vezes, não necessariamente precisamos dar uma contribuição material se não tivermos condições para tal, mas calcados na fé, nós podemos irradiar, vibrar, mentalizar serenidade, paciência, resignação diante daquilo que nós não podemos modificar e mais do que isso. Todas essas condições podem ser vibradas e desejadas para os nossos irmãos. Porque nós precisamos valorizar o que merece valor para que haja aprendizado. Se nós começarmos a valorizar aquilo que é fugaz, o ter em detrimento do ser, nós vamos nos complicar ainda mais e o sofrimento vem para educar. Então, para finalizar a exposição doutrinária, eu gostaria muito de agradecer a vocês que se permitiram ouvir essa exposição doutrinária, refletir sobre as palavras aqui proferidas, agradecer a equipe espiritual das duas casas que nos permitiram estudar, refletir e levar essas reflexões ao maior número possível de irmãos, para que, acima de tudo, eles possam ter serenidade e tranquilidade nesse momento difícil, valorizando a vida, sabendo que o amor imuniza, sabendo que o nosso fardo é suportável, porque temos condições internas e espirituais. Aos nossos mentores, aos nossos guias, aos nossos anjos da guarda, aos nossos companheiros que incansavelmente nos intuem, nos fortalecem e nos aconchegam. Meu muito obrigada. E finalizando, eu gostaria de ler um trecho desse livro. Esse livro é um livro do médium Divaldo Franco, psicografado por ele, pelo espírito da Joana de Ângeles, Jesus e a Atualidade. No capítulo 13, a Joana de Ângeles traz uma mensagem. O capítulo 13, o título é Jesus e Revolução. A mensagem do capítulo 13 diz o seguinte: se desejas realmente a cura dos teus males, deixa-te auscultar por esse sublime psicoterapeuta. Segue-lhe as instruções. Revoluciona-te, rompendo com o comodismo, a autoflagelação, a autopiedade, rompendo com o passado sombrio. Renasce dentro de ti. Se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Abre-te ao amor e ama sem esperar resposta. Não estás sozinho na batalha. Ao teu lado, outros combatentes aguardam apoio, qual ocorre contigo. Descobre-os, une-te a eles, sabendo, porém, que a tua será a revolução com Jesus, e não contra o mundo, a humanidade ou a vida. Tenham todos um excelente final de noite, e que assim seja.